bem-vindo a mais um programa da série Diálogo Filosófico. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios a professora doutora Fernanda Verdasca Botton. Ela é doutora em literatura pela USP e professora dos cursos de Letras e Pedagogia da UniABC. O tema de hoje é Friedrich Nietzsche. Obrigado, professora. Sabendo um pouco da sua trajetória, não? E a importância do Nietzsche, afinal Nietzsche é considerado por alguns até o maior filósofo do século XIX, que é claro que isso ocasiona um grande debate. E a sua especialidade é teatro, né? Principalmente teatro português. Eu gostaria de saber como que um filósofo como ele acaba adentrando na tua área de conhecimento. Eu sempre tive muita curiosidade de estudar o Nietzsche e surgiu a oportunidade de eu observá-lo mais a fundo com uma peça teatral chamada O Inferno, do Bernardo Santareno. O Santareno ele criou um serial killer chamado Orfeu Wilson, que é baseado em fatos verdadeiros, que lia muitos livros de filosofia e de literatura. E o que ele fazia? Ele recortava trechos dessas obras e colava em alguns cadernos. E quando o Orfeu foi encontrado, depois de ele ter assassinado várias pessoas, então o Santareno cria um julgamento e esse Orfeu é julgado, mas não só ele, todos os filósofos que tinham o influenciado. E isso é uma história verídica de um caso chamado Ian Bradley, que é um assassino em série da Inglaterra, e que fez a mesma coisa. Ele pegou trechos do Nietzsche, recortou, e quando ele foi preso ele dizia que ele estava propagando uma filosofia divulgada pelo Nietzsche, né? Porque é uma deturpação, não era nada disso que estava acontecendo. Certo. E a questão da deturpação das obras do Nietzsche, até porque alguns dos trabalhos dele, como Genealogia da Moral, justamente vai falar sobre a origem do cristianismo enquanto uma ética, não, ligada aos escravos, e por isso ele faz um contraponto com a moral grego-romano. E eu gostaria de saber um pouco sobre essas deturpações que ocorreram na obra do Nietzsche, que no século XX nós sabemos a relação do nazismo, não? Todo filósofo, toda pessoa que tem grande divulgação, ela é passível de ser deturpada suas palavras. Então, o Nietzsche, ele fala do cristianismo, mas justamente envolvendo a época em que ele está. Então, nós estamos falando de um filósofo que morreu em 1900 e que vai trabalhar com uma questão que é, hoje em dia, a visão que nós temos do cristianismo não pode mais existir. Que visão é essa? Uma visão medieval, que o Nietzsche faz questão de colocar, que é uma visão que faz com que as pessoas aceitem humildemente ser escravos, sofrerem, e ele diz que isso está errado. Então ele não fala só do cristianismo, ele fala dos cristãos, dos judeus, até de Buda, então todas as religiões que vão na verdade dizer, olha, você deve aceitar com humildade todas as coisas que são colocadas no seu momento, né? E o Nietzsche diz que não, que isso é errado. E ele vai dizer, antes da sua morte, ele vai dizer, principalmente no livro Assim Falava Zaratustra, que esse cristianismo já está morto, esse Deus já está putrefado, e que nós ainda não enterramos esse Deus que já está morto desde a época de 1700. Então isso vai causar um enorme, assim, as pessoas não vão compreender muito bem isso. Ainda a gente está falando do Brasil, que é um país católico. Eu sou uma pesquisadora extremamente católica, e a hora que eu li isso na obra do Santareno e já tinha estudado isso do Nietzsche, isso me causou um grande, assim, assombro, né? E eu falei, não, mas não deve ser por causa disso que ele é conhecido, ou talvez por que ele falou isso. Isso é mais importante, né? E aí eu descobri o Albert Camus, que tem um livro maravilhoso chamado O Homem Revoltado, e o Camus ele faz um apanhado das ideias do Nietzsche, e não só do Nietzsche, de vários filósofos. E ele começa dizendo que lá, na época do Marquês de Sade, quando houve a decapitação dos reis, que naquele momento o cristianismo sofreu um baque, que era o quê? Você está decapitando o rei, mas você está decapitando o rei porque isso mostra que aquele momento não é mais de reis que são colocados por Deus no trono, que era uma crença ainda feudal que existia, né?
E aí o Camus vai dizer que ali naquele momento houve o assassinato verdadeiro de Deus. E depois o que aconteceu com a filosofia e até com a literatura é que esse assassinato foi sendo cada vez mais explorado. Então, na época do romantismo, por exemplo, nós temos aquele chamado satanismo. Aí todo mundo fala, então os autores eles vão cultuar Satã? Não, eles não cultuam Satã. Na verdade, eles veem Satã como um anjo que foi expulso do céu e que mereceria voltar a esse céu. Então, segundo a própria Bíblia, é isso que aconteceu com Satã. Ele sentiu inveja e acabou saindo do céu. E dentro disso, a gente começa a sentir dó do Satã, começa a falar, mas como assim? Ele não consegue voltar ao céu? E o Camus vai citar o Lermontov, que criou uma obra maravilhosa, que diz que o Satã se apaixona por um anjo e quer retornar ao céu. Mas aqui a igreja não deixa, e aí ele fica meio perdido e fala, o que eu faço agora, né? E depois disso é que a gente vai chegar, então, ao Nietzsche. Então, o que aconteceu? Esse cristianismo foi perdendo força e o Nietzsche está falando que eu não posso mais acreditar em Deus se esse Deus me disser que eu devo ser miserável. Se essa religiosidade cristã me disser que eu tenho que ser aquele que sofre, o escravo. Eu não posso mais acreditar nesse Deus. E ele não fala do cristianismo, ele está falando de todas as religiões. E por que ele diz isso? Porque eu não quero mais ver o homem sofrer. Eu não quero mais esse desespero que eu vejo no ser humano de achar que ele precisa sofrer cada vez mais para ir aos céus. E ele diz, olha, o que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos começar a estudar e vamos começar a perceber que o nosso céu não é no pós-vida. O nosso céu é aqui. Então nós temos que criar o paraíso na terra e nós temos que criar, portanto, o super-homem. E aí essa ideia dele de super-homem é que vai trazer um monte também de deturpações. Que me parece que é justamente essa questão que está ligada ao nazismo, não? Que é, inclusive, um grande debate, não? Que na realidade Hitler e outros ideólogos acabaram usando a obra e fazendo uma leitura muito particular desse trabalho, não é isso mesmo? É, porque o Nietzsche fala, ele volta ao passado, ele fala que o homem virtuoso, ele não é aquele homem que sofre, ele é aquele homem forte e que vai para a batalha. E o nazismo, ele pegou uma obra do Nietzsche chamada Vontade de Potência, que na verdade até hoje os estudiosos vão criticar e vão falar dessa obra, porque a irmã do Nietzsche é quem vai dizer que essa obra é dele. E existem vários estudiosos que dizem que, na verdade, a irmã dele colocou frases que não são dele. E colocou frases quando ele estava debilitado e mesmo quando ele morreu, após a morte dele. Então, hoje em dia falam, não, Vontade de Potência não é do Nietzsche. Vontade de Potência, aquilo que está escrito, não pode ser atribuído a ele. E é essa obra que o Hitler vai usar. Dizendo o quê? Que nós devemos exterminar judeus, que nós devemos exterminar pessoas que são negras, pessoas que são menores, que não são super-homens. Mas o Nietzsche não fala disso. Ele diz o seguinte, assim falava Zaratustra, que eu não vou acreditar em Deus, porque se Deus existe, eu posso ser um Deus. E não quero homens que sejam Deus, o sábio diz. Eu quero o quê? Eu quero super-homens. Eu quero homens que mostrem que a nossa humanidade é capaz de ser melhor. Então ele não falou para ninguém, torne-se um Deus. O que Hitler fez foi tornar-se um Deus com vários súditos. E não é isso que ele quer. O que ele queria é, torne-se um Deus, conheça-te a ti mesmo e comece a fazer uma super-humanidade. Comece a pensar de outra forma. Que não seja, eu sou escravo, eu vou sofrer. Muito interessante que você está nos colocando e me leva a pensar a contribuição do Nietzsche para a educação. Quais são os pontos, então, você como professora tem trabalhado, tem destacado no seu dia a dia? Eu acho que 2 pontos principais, né? O primeiro que é a força do professor. Eu acho que a força do professor e a força do filósofo, elas são muito comparáveis, né? Eu lembro sempre de um filme, aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos,
em que a gente vê o professor falando, capitão, meu capitão, siga as minhas ideias, e no final das contas ele quer ensinar romantismo, ele quer ensinar carpe diem, e ele acaba, de certa forma, provocando na verdade, um suicídio de um aluno dele, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Aquilo que eu ensino para o meu aluno está sendo ensinado de uma maneira correta? Ou mais do que isso, então, aquilo que o meu aluno está entendendo, ele está deturpando, ele está fazendo que nem o William Bradley, que nem o próprio Orfeu, ele está recortando e tirando de sentido, ou ele está compreendendo o sentido daquilo. Porque se eu pego um traço do Nietzsche falando Deus está morto, olha lá, esse filósofo disse isso, eu não posso acreditar nisso. Não. Ele disse que Deus está morto, mas ele disse dentro de um contexto histórico que provocava isso nele. Então eu tenho que entender que contexto histórico é esse e que tipo de Deus ele está criticando. E que também já não é mais o Deus que hoje em dia a gente vê a Igreja Católica cultuar, né? E no segundo momento, nós temos que observar também a questão de que, se eu ensino o correto para o meu aluno, eu também devo ensinar a esse aluno que ele pode fazer parte dessa super-humanidade. Então, é lógico, o próprio Nietzsche vai dizer, o super-homem não são todos, mas pode ser você. E muitas vezes você tira isso de você, essa capacidade que você teria de ser o super-homem. Um professor pode tirar essa capacidade que você tem de ser um super-homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o Nietzsche ele vai falar, dentro do Assim Falava Zaratustra, ele diz, torne-te quem tu és. Mas primeiro, conheça a você mesmo. Se você conhecer a você mesmo, você pode se tornar o super-homem que talvez você seja. E eu acho que o professor, ele muitas vezes tem esse poder de fazer com que o aluno olhe alguma coisa e fale, nossa, eu sou isso, que interessante, eu posso ser cada vez mais. E hoje em dia a gente está precisando muito disso dentro da nossa escola, dentro da nossa universidade, dentro de todos os locais de ensino. Eu vi outro dia uma reportagem que fala de um colégio que colocaram a swastika, que falaram o Brasil precisa ser nazista. O Brasil não precisa ser nazista, o Brasil precisa ser brasileiro. E nós precisamos observar essa educação. Então, acho que o Nietzsche, quando diz confia em você, ele está dizendo, faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Ele diz até uma coisa engraçada, né? Deus já tem o seu próprio inferno, que são os homens. Sim. Então ele já está muito preocupado com você, se preocupe certo. com você um pouquinho. Eu acho que você falou como que ele é atual ainda, então. E para encerrar, dentre as obras do Nietzsche que você leu, qual a que te mais interessou? O Assim Falava Zaratustra. É o mais, na verdade é o mais comentado, né? E acaba sendo a obra dele mais famosa. Mas a gente também tem a Genealogia da Moral, que a gente vai começar a entender esse pensamento cristianista dele, contra o cristianismo, desculpe, dele. E tem o Nascimento da Tragédia, tem várias coisas. Eu acho que depois que a gente começa a ler, a gente pega um livro e depois vai pegando todos os outros, né? De tão maravilhoso que ele é. Certo. Obrigado pela presença, professora. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o tema, acesse www.unebc.br. Obrigado.